Então, essas pesquisas eleitorais, elas têm gerado controvérsia nos últimos, né, pleitos, não só no Brasil, recentemente na Inglaterra, quer dizer, no Reino Unido, pela questão de se ficava ou não na Comunidade Europeia, também houve polêmica lá envolvendo pesquisa. Na verdade, os métodos eles são diferentes de instituto para instituto, mas o que possivelmente os erros ou acertos de pesquisa estejam mais associados à mistificação que se faz da pesquisa. Quer dizer, existe uma percepção tanto da população, do eleitorado, quanto da imprensa. Hoje a pesquisa eleitoral ela acaba ocupando um espaço muito grande na mídia e isso gera uma série de expectativas. Afora que a pesquisa ela tem também o papel de financiar campanhas ou buscar recursos à medida que o candidato aparece na frente, não é? Então, quando a gente está falando de pesquisa divulgada na TV, nós temos que pelo menos perceber três olhares aí. O do candidato que aparece bem posicionado, a da imprensa que tem interesse em divulgar aquela informação, seja para atrair mais telespectadores, leitores, e do instituto, da empresa que fez a pesquisa, não é? Então, esses três interesses aí são significativos nesse processo, tem que ser considerados também. Não tem como falar especificamente do Ibope e da Datafolha, até porque o Ibope faz uma pesquisa mais domiciliar, o levantamento dos dados é domiciliar, na maioria dos casos, e a Datafolha faz um levantamento mais ponto de fluxo. E às vezes combina esse levantamento, né, faz um misto de domiciliar e ponto de fluxo. A pesquisa talvez ela tenha que ser rediscutida num universo mais amplo e de profundidade. Porque o que nós temos aí é a elaboração do questionário, pode determinar o resultado, o comparecimento às urnas, porque o processo eleitoral ele é dinâmico. E se nós formos ver assim com profundidade esse debate, as pessoas elas definem o voto muito próximo ao pleito, exceto as pessoas que estão dentro dos partidos, apoiam candidaturas ou estão mais informadas. Essas aí tentam definem o voto com mais antecedência. Mas a maioria da população eleitora define no final do processo. Então, os institutos medem, eles erram, eles acertam, mas o que me parece principal nesse debate é tentar desmistificar a pesquisa sobre esse aspecto de que só vai acertar. Não sei, a própria pesquisa se vende desse modo, e a imprensa divulga como se aquilo fosse, as margens de erro fossem absolutas. Sabe-se que não, até porque quando você está falando de resultados gerais, você está falando de um resultado consolidado. Às vezes o erro é X para o total daquela amostra. Mas se você segmentar por região, no caso principalmente das pesquisas nacionais, você tem diferentes margens de erro. E no caso específico você deve estar se referindo aos resultados de 2014, que inclusive geraram todo o processo posterior de questionamento do resultado eleitoral. E agora, não é, chegamos então a esse processo de discussão do próprio impeachment. Há pelo menos três olhares aí sobre a pesquisa influenciar ou não o eleitor. Um primeiro diz que a pesquisa influencia, principalmente se forem analisados as pessoas que financiam a divulgação dessas pesquisas. No caso dos grandes institutos, a gente sabe que são os órgãos ligados à indústria, não é? E outros setores aí da economia que pagam ou que de algum modo estão envolvidos na divulgação daquela pesquisa. Então, quem defende que a pesquisa não deve ser divulgada, acredita que ela influencia o eleitor, porque os interesses daqueles que estão pagando a pesquisa são evidentes. Tem um grupo intermediário que acredita que influencia as pessoas do voto útil, as pessoas que querem votar naqueles que estão na frente, portanto, os que têm maior potencial de se eleger. E há um grande grupo que envolve empresas, institutos, pesquisadores, envolve um universo bastante amplo, que defende que a pesquisa deve ser divulgada como um aspecto de democratizar a informação. Portanto, ela sairia do campo só dos políticos terem acesso a essa informação. Né? Então, seriam pelo menos esses três. Um, que defende que a pesquisa sendo divulgada ela influencia. Outro que acredita que só influencia os que vão pelo voto útil. E
grande segmento que acredita que a pesquisa é uma forma de acesso à informação. O fato de ser amplamente divulgado pela mídia, é claro que posiciona melhor este ou aquele candidato. E é isso que gera o debate. Né? Eu retomo o argumento da mística que se faz em torno da pesquisa eleitoral. A mídia utiliza ela de uma forma que ocupa muito do espaço do debate eleitoral. Deveria ser aproveitado muito mais o debate sobre propostas de candidato do que divulgação de resultados. Porque o que a população precisa é de informação real sobre os candidatos, sobre projetos que já realizaram. No Brasil, os institutos não têm uma informação histórica das votações naqueles cidades ou naqueles... Né? Às vezes cruzam essa informação e conseguem apresentar um resultado de pesquisa, mas na análise conseguem dar uma profundidade maior. Mas na maioria dos casos é a informação que vem do levantamento de campo. E o levantamento de campo ele pode ser feito de diversas formas hoje, as metodologias de coleta de dados. A principal usada é a coleta face a face. E a pesquisa face a face ela pode ser realizada tanto com o preenchimento manual em papel do questionário, quanto no preenchimento hoje via smartphone ou tablet. Né? São duas formas, a coleta é presencial. Outra forma de coletar os dados são as pesquisas telefônicas. E aí nós teríamos um problema, porque o Brasil tem um déficit muito grande de telefonia fixa. Então, nesses casos, a maioria dos resultados das pesquisas são ponderados posteriormente. E há também as pesquisas realizadas pela internet, que são as pesquisas online. Se for comparar isso, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, eles utilizam muito mais a pesquisa telefônica. Os Estados Unidos utilizam largamente a pesquisa telefônica, até porque eles têm uma outra inserção na questão da telefonia no país, diferente do Brasil. Então, as formas de coleta também vão determinar os resultados. As formas de coleta, as metodologias utilizadas, as margens de erro, tudo isso acaba determinando o resultado. Mas, principalmente, é porque o processo é dinâmico. O eleitor tem uma percepção, a realidade é dinâmica e não é possível você dar todo esse poder às pesquisas. Porque, primeiro, que você compromete os levantamentos. Segundo, que a pesquisa é um produto dos institutos. Ela é um produto. E como um produto, os institutos têm interesse, sim, em acertar o resultado da pesquisa, não só para continuarem no mercado e tendo credibilidade, é óbvio, mas também porque é um produto valioso em anos eleitorais. Pelo que eu já falei anteriormente, ou seja, inclusive de financiar as campanhas. Um candidato bem posicionado numa pesquisa, ele consegue muito mais recursos para sua campanha do que outro que não apareça. E no decorrer do processo, os recursos começam a funilar para aqueles que têm melhor posição na pesquisa. A imprensa tem esse interesse de gerar uma informação, sim, para atrair as pessoas. Mas certamente que há interesses. Ninguém coloca... Hoje as pesquisas, elas são divulgadas de uma forma hollywoodiana. Não é uma divulgação de um dado, dizendo qual a metodologia, mas há toda uma computação gráfica, toda uma cerimônia para que isso seja feito, um rito quase. Então esse processo de mitificação e de rito que está dando para a pesquisa eleitoral, que é um processo de coleta de dados para averiguar como que os eleitores estão percebendo o processo, ele acaba virando um grande, o centro do debate político em anos eleitorais. E, aliás, gerando uma série de outras polêmicas. Então, ele tem uma importância, sim. E os meios de comunicação, então, têm esse interesse de divulgar pela informação, mas também têm interesse em mostrar quais os candidatos estão melhor posicionados. Às vezes, até por relações de negócio, não é? Basta ver quem financia as pesquisas. Quem paga as pesquisas, quem é que está levantando aquela informação. Então, refletir um pouco sobre isso talvez esclareça melhor o porquê das pesquisas são divulgadas. A legislação eleitoral hoje tem restrições sérias quanto à divulgação. A pena é de 1 ano e meio de detenção, de 6 meses a 1 ano e meio de detenção se a pesquisa for divulgada e for uma pesquisa comprovadamente fraudulenta. Fora uma série de restrições, quer dizer, os institutos têm que estar cadastrados hoje no TRE, eles têm que divulgar quem pagou, publicar junto à nota fiscal de quem pagou, o nome de quem pagou, com que recursos pagou, qual a metodologia, onde foi aplicada a pesquisa,
as variáveis de sexo, idade, instrução e renda. Por que isso é importante, esse aspecto metodológico? Primeiro porque a pesquisa ela é sempre uma representação da realidade, ou seja, o universo, exemplo, é a população da cidade de São Paulo, esse é o universo. Mas a amostra ela representa uma parte desse universo. E se você tiver 1000 casos sendo levantados, terá que se ter nesses 1000 casos a mesma representação proporcional que você tem no universo. Ou seja, se temos 52% de mulheres, esse é um exemplo, se temos 52% de mulheres no total da população eleitora, esses mesmos 52% estarão representados nas 1000 entrevistas realizadas, naquela amostra definida pelo Instituto. Então, representar, dar o máximo de fidedignidade do universo para essa informação na amostra é o que tenta assegurar essas regras, não é, metodológicas que o TSE e o TRE, no caso das eleições municipais, exige. Os institutos têm trabalhado muito para melhorar tanto os resultados, cruzar a informação. Hoje você tem essa vantagem, não é, de cruzar a informação com a Big Data, você consegue também gerar uma série... os próprios equipamentos hoje de coleta, é possível então você, por georreferenciamento, geolocalização, você saber se aquela informação foi de fato levantada aonde ela deveria ter sido levantada. Há duas formas, pelo menos, de coletar enquanto espaço físico, ou no domicílio, como falei antes, ou por ponto de fluxo. E os institutos utilizam, dependendo do objeto da pesquisa, uma ou outra dessas formas de coletar. E aí você pode aumentar o erro também, porque é uma estimativa, a margem de erro é uma estimativa dentro daquele desenho amostral. E eu não estou aqui defendendo o instituto, acredito sim que os institutos têm errado, têm buscado acertar e a pesquisa tem que melhorar muito. Acredito que no futuro, e não estou falando lá, futuro, né, muito próximo, os institutos vão conseguir aprofundar mais os dados, justamente porque hoje existe informação segmentada sobre cidades, sobre os bairros, sobre os territórios, o perfil das pessoas que circulam naquele lugar. Existe informação na própria justiça eleitoral quanto aos resultados de eleições anteriores. Então, cruzadas toda essa informação, cada vez mais será possível passar um dado mais próximo do que o eleitor de fato está pensando. Mas o mais importante é desmistificar a pesquisa, não dar para ela todo esse espaço que ela tem no processo eleitoral. Na verdade, isso acaba mascarando um debate político que tem que ser feito. E, principalmente, tentar divulgar ao máximo as regras para que a população também consiga, de algum modo, fiscalizar o que os institutos fazem. Porque há institutos pequenos, principalmente nos interiores do país, que divulgam pesquisas como enquete. E aí essa confusão entre pesquisa e enquete acaba passando batido. Mas é também uma divulgação de informação, portanto tem que ter uma regulamentação sobre isso. Já existe, é claro, mas tem que ter uma fiscalização maior. Enfim, o mais importante é dizer que a eleição é um processo complexo, tem que ser visto desse modo, é uma realidade dinâmica e o que os institutos fazem é representar ou refletir aquele momento do eleitor, sob diversas técnicas, métodos e olhares. E talvez o mais importante seja perceber quem paga as pesquisas. Pesquisa é um produto caro, pesquisa eleitoral muito caro. Então quem paga? Quais os interesses quando se quer divulgar uma pesquisa? É isso que a sociedade tem que refletir. Talvez ela entenda melhor qual é o papel da pesquisa eleitoral e por que se dá tanto espaço para ela, ao invés de fazer um debate político sobre as questões que de fato estão envolvendo as cidades hoje. Eu estou no grupo que questiona a divulgação das pesquisas, porque as pesquisas sempre atendem... Pesquisa eleitoral tem um objetivo específico, que é mostrar a posição dos candidatos, mas pesquisa de opinião, de modo geral, elas têm um objetivo político. Então, sempre tem que ver quais os objetivos políticos para que as pesquisas sejam ou não divulgadas. Eu estou no grupo que debate o papel da pesquisa enquanto formadora de opinião. Eu penso que elas podem continuar sendo divulgadas, mas tem que ter mais rigor e fiscalização, tanto da justiça eleitoral, quanto as empresas também terem mais rigor metodológico, porque a pesquisa hoje está muito na mão do entrevistador. As empresas, a maioria trabalha com cotas estratificadas. Isso significa que o entrevistador ele vai a campo com
as cotas para buscar no campo, e com isso você pode multiplicar os erros. É claro que para discutir em profundidade esse aspecto que é estatístico, a gente precisaria de mais tempo, mas a estatística tem lá seus números mágicos, e isso talvez justifique tudo, inclusive erros e acertos dos institutos ao longo dos anos. E acaba que a coisa fica sem um aprofundamento maior, né, sobre o que os institutos estão de fato trabalhando para melhorar os resultados das pesquisas, quanto a serem mais fiéis ao que o eleitor está pensando. Por que se divulga? Quem divulga? Quanto paga? Entender isso, entender os elementos que estão envolvidos nesse debate, talvez justifique por que a pesquisa eleitoral toma esse papel tão importante no debate político e que acaba gerando polêmicas com erros e acertos, porque a tendência de um candidato, quando ele está na frente, ele não questiona o resultado da pesquisa, principalmente em eleições municipais. E quando ele fica atrás, ele vai questionar o resultado da pesquisa. Mas geralmente os candidatos que estão melhor posicionados são os candidatos que têm mais recursos financeiros, portanto que têm mais condições de arrecadar fundos de financiamento com as pesquisas. Então há um interesse. Eu volto àquilo que falei no início, quer dizer, tem pelo menos 3 interesses quando a pesquisa é divulgada. Dos candidatos que aparecem bem posicionados, da imprensa, seja para informar ou para formar a opinião, e dos institutos que têm interesse em divulgar seu trabalho e acertar com aquele resultado. Pelo menos esses elementos têm que ser entendidos no processo de divulgação de uma pesquisa. Aí afora toda a dinâmica do processo. O eleitor quer saber, sim, o que está acontecendo, qual é o debate. Então ele teria que investigar o que os eleitores pensam da pesquisa. Fazer uma pesquisa representativa do universo nacional, né, do país, para tentar entender o que os eleitores, por que acontece quando polemiza-se em cima de pesquisa. Alguns blogs, jornalistas são contrários, alguns órgãos de imprensa, e outros vão defender. E aí somam-se a esses também os institutos e as empresas. Então fica um debate entre os seus pares quase, e a população não participa desse debate. E há estudos já acadêmicos mostrando a percepção dos eleitores, mas eles são localizados, ou nos estados, eles não são uma pesquisa nacional. Talvez começar a pensar numa pesquisa nacional possa também direcionar aí um pouco a ação dos institutos e da própria mídia.